Fala aí, pessoal, tranquilidade? Então tá, ó, seguinte. Eu vou fazer aqui com vocês um breve comentário sobre a prova do Enem, o que eu achei, minhas perspectivas e tal, e depois falar um pouquinho também sobre o gabarito, ou seja, comentar cada uma das questões e mostrar qual gabarito eu colocaria, por que eu colocaria e quais as outras afirmações que não poderiam ser, né? Claro. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, Enem, vestibulares, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o Ricardo conta muito com a sua ajuda. Se você está interessado também nas segundas fases dos vestibulares que estão para acontecer, eu tenho um curso que vai até o finalzinho de fevereiro, com 20 temas das principais atualidades de 2020 e comecinho de 2021, para você mandar bem no seu vestibular, tá bom? Link na descrição, precinho, ó, bacanésimo, tá bom? Então lá, galera, primeira coisa, ó, eu vou corrigir com vocês a famosíssima prova amarela, tá? Tá aqui comigo a prova amarela. Mas antes fazer um comentário, né? O Enem, como sempre, tá? Eu achei uma prova péssima. Pô, professor, como assim? O Enem é uma prova que eu não gosto. Por quê? O Enem, primeira coisa, se for pegar a nível de conteúdo, conteudista, os conteúdos não são tão aprofundados assim. Isso é interessante, tá? Eu acho que o Enem, como uma prova, um exame nacional do ensino médio, ele não pode ser tão aprofundado, tão específico, porque a gente tem uma série de realidades diferentes no ensino médio nacional brasileiro, e você fazer uma prova um pouco mais de raciocínio, interpretação, faz mais sentido, é muito mais condizente com a realidade da educação brasileira. Só por que você não gostou então? Porque se ele peca, se ele tem a característica de não colocar muito conteúdo, ele dificulta a prova. Para mim o Enem é muito mais difícil que uma Unesp, Unicamp, Fuvest e tal, por quê? Pela linguagem que ele utiliza. Se você for ver o tanto de texto que tem, textos que não são simples, textos complexos, e os termos que ele utiliza, a asserção, sabe, termos que não condizem com o vocabulário de grande parte dos estudantes. Poxa, o Enem não é para ser uma prova inclusiva? Como que a gente vai ter uma prova inclusiva com vocabulário que, sei lá, tem professores aí que não conseguem nem entender o que está escrito, tem que pesquisar no dicionário para conseguir fazer a interpretação, tudo isso dentro de um contexto mínimo ali, tempo curtíssimo de prova. Então o Enem, ele acaba sendo excludente para a grande maioria dos estudantes brasileiros, muito por conta da linguagem que ele utiliza, do que propriamente pelo conteúdo. Então é ruim pro aluno bom. Pro aluno bom, digo assim, né, que tem mais acesso à informação tal, mais acesso a uma educação de qualidade. Porque ele pode ser a matéria, mas acaba errando a questão pela dificuldade em conseguir responder a questão, porque as alternativas parecem iguais, com termos muito complexos. E pro aluno ruim é uma prova extremamente excludente, porque exclui grande parte das pessoas que não têm acesso àquele tipo de vocabulário, tá bom? Essa prova ficou marcada também pela menor criticidade, eu achei que ia ser até pior, tá? Alguns temas apareceram, como por exemplo a desigualdade salarial entre Marta e Neymar, a gente teve a citação ao Chico Mendes falando ali na tentativa de proteção da terra, bem tímido, né, de reforma agrária, falando da política macroeconômica do governo FHC. Então alguns pontos, alguns pontos levemente foram tocados. Mas foi uma prova que no passado teve um papel social super importante de alertar para alguns fenômenos, né? Sempre tinha uma discussão, olha, essa questão falou sobre tal coisa, e ficou meio sem crítica esse ano, né? Isso fez com que geografia, por exemplo, aparecesse com muito mais ênfase do que história. A geografia apareceu muito mais do que história. História, né? Temas aí sensíveis, temas polêmicos acabaram nem aparecendo também. O que já era meio natural, era de se esperar, o governo falou que ia ser dessa maneira, tá bom? Nível de dificuldade, então. Excetuando a questão dos termos, achei um nível médio, tá? Uma prova bastante técnica, caiu bastante geografia física, como era de se esperar mesmo, e tende a ser a cara do Enem daqui pra frente, tá bom? Eu vou corrigir com vocês, como eu falei, a nossa provinha amarela, tá? Eu vou sempre colocando a imagenzinha pra vocês da questão que eu tô falando. Primeiro eu vou falar sobre a questão 49, eu separei as questões que eu acho que é de geografia, se eu não me engano deram 20 questões aqui. Fala ali, o cântico da terra. Eu sou a terra, eu sou a vida, ó te lavrador, quando tudo é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenininho do teu filho, enfim, né? Tem um poeminha que se vocês quiserem, vocês leem depois. E aí ele fala ali, ó, no contexto das distintas formas de apropriação da terra, o poema de Cora Coralina valoriza a relação entre... Ele tá sempre falando ali, ó, o lavrador, tudo quanto é meu, o seu arado, a sua foice, o teu machado, o berço pequenininho do teu filho. Essas características não são características de uma agricultura patronal, uma agricultura de plantation, um grande latifúndio que utiliza maquinários, insumos, fertilizantes, etc. Muito possivelmente aqui está falando de um pequeno agricultor que tem uma relação muito mais próxima com a terra. Então, valoriza a relação entre grileiros e o controle territorial. Grileiro, para quem não sabe, é quem falsifica documento, geralmente associado muito mais a latifundiários. Meeiros,
que geralmente é o cara que não tem uma terra para ele, então ele faz um acordo, olha, eu produzo na sua terra e eu te dou metade do que eu produzi, isso é um meieiro, tá? Não tem nenhuma referência a um meieiro aqui. E divisão do trabalho, também não tem nenhuma relação com uma divisão do trabalho, o texto não fala sobre isso. E muito possivelmente, aqui o que ele está se referindo são os camponeses, vistos aqui no Brasil como os pequenos proprietários, e o uso da natureza, ou seja, como que ele vai utilizar aquele solo, etc., para conseguir fazer a sua produção. Então essa alternativa, a questão 49, a alternativa C parece muito mais plausível, tá bom? A próxima geografia que eu visualizei aqui foi a questão de número 53, que é uma questãozinha que coloca um mapinha do Brasil, e coloca ali, né, a região centro-oeste em destaque, achurada, e coloca ali rodovias longitudinais, diagonais, radiais, etc. E aí ele fala, né, que existe um conjunto representado pelo agronegócio que demanda condições específicas. Olha que interessante, ele fala aqui de fluxos materiais e imateriais. Milton Santos, como não colocar Milton Santos numa prova de geografia, né? Falando que essa produtividade agrícola do Centro-Oeste da década de 70, para conseguir se inserir dentro do contexto econômico, de globalização, precisa ter a formação de um fluxo de redes materiais. O que é rede material? Tudo aquilo que transporta coisas concretas. Ferrovias, rodovias, né, que transporta pessoas, mercadorias, e materiais, comunicação. Então, transporte, por exemplo, de informações, transporte de finanças, circulação de capitais, tá? E essa crescente articulação pressiona o Estado para instalar no território um diverso fluxo, fixos diversos, né? Então, rodovias e tal, com uma regulação específica. Então, ele fala ali, o mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta ao... Cara, o governo brasileiro na década de 70, principalmente o governo militar, começou com o JK, tá? Mas o governo militar também tinha um quê de querer expandir a ocupação do território brasileiro. E primeiro para o Centro-Oeste, principalmente o governo JK, e depois o governo militar. O governo militar até com o lema, né? Integrar para não entregar. E aí, para você conseguir integrar essa região, você precisa desenvolver uma rede de comunicação e uma rede de transporte. Bem como foi feito, todas essas rodovias aqui para escoar a produção do Centro-Oeste. O Centro-Oeste ele passou a ser área de fronteira agrícola. As frentes pioneiras se deslocaram para aquela região para tentar ocupar, desenvolver, só que nenhum produtor ia querer plantar soja, criar gado, se não tivesse uma maneira de escoar aquela produção. Portanto, todo esse perfil, né, todas essas infraestruturas que foram construídas, não foi por uma alteração da matriz econômica, tá? Modal hidroviário nunca foi. Retração do contingente demográfico até chamou mais gente para aquela região, e estagnação de lavouras policultoras. Nunca foi uma lavoura policultora ali, geralmente monocultura voltada para exportação. Então é melhor ficar a alternativa D de dado, né? Ou seja, uma projeção do escoamento produtivo. A gente tem que criar uma dinâmica econômica e só vai atrair gente se tiver uma rodovia, ferrovia, enfim, né? Para ocupar essas regiões. A próxima questão que eu julguei ser de geografia é a questão de número 56, que traz um texto da Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Aí fala ali, ó, deve estar chegando perto do centro da Terra, deve ter 6.000 quilômetros, por aí e tal. Daí fala ali, né, a Alice tinha aprendido uma porção de coisas na escola, mas não sabia exatamente o que era. Aí ela fala assim, mas então qual seria a latitude e a longitude que eu estou? Entre parênteses, a Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito importantes. Ou seja, a Alice precisa estudar geografia, primeira coisa, né? Como não sabe o que é latitude e longitude? Manda mal, hein, Alice? Por favor, hein? Tá? Mas fala que no texto a Alice está confundindo. O que ela está confundindo, né? E coloca uma série de questões. Tipo de projeção cartográfica. Galera, nem é mapa que ela está analisando aqui, tá? Projeção de Mercator, Peters, não tem nada a ver. Fusos horários, nada a ver. Localização do norte magnético. Talvez se ela tivesse com uma bússola, alguma coisa, até poderia ser, mas não, tá? Distorção das formas continentais, não está analisando nenhum mapa. E os referenciais de posição relativa. Como que a gente pode se referenciar no planeta? Posição do Sol, posição das estrelas, ou como ela coloca aqui, a latitude e a longitude, as chamadas coordenadas geográficas, que permitem localizar a partir da latitude norte-sul ou longitude leste-oeste, qualquer ponto que você está na superfície terrestre. Então essa aqui é a alternativa D de dado também, tá bom? A próxima questão que eu vi aqui é a questão de número 59. Questão de número 59 que fala da expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas. Bem simplesinha, tá, essa questão. Falaria que na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Basicamente o que ele está falando é que na segunda metade do século XX, 1950 para frente,
Você tinha, sei lá, o município de São Paulo, o município de São Caetano. E aí essas áreas, elas foram não formando áreas urbanas isoladas uma das outras, mas sim elas foram se ocupando, elas foram se juntando. É um fenômeno que dentro da geografia a gente chama de conurbação, ou seja, a ocupação das áreas cada vez mais periféricas, formando manchas urbanas contínuas. Isso tende a formar inclusive regiões metropolitanas, porque você tem o município de São Paulo, o município de São Caetano, tô pegando o exemplo de São Paulo, tá? Mas enfim, existem vários outros aí pelo Brasil. São Bernardo, etc. Todos esses municípios, eles vão expandindo a sua mancha urbana, que geralmente começou no centro da cidade, e unem-se às cidades. Eu, por exemplo, moro em São Paulo, trabalho em São Caetano. Quando eu migro, quando eu vou trabalhar, saio de São Paulo para São Caetano, nem parece que eu mudei de município. É uma única mancha urbana, uma extensão urbana só, conurbou. Isso acontece por quê? Porque as cidades elas vão se expandindo. O centro ele começa a ficar muito caro e a população periférica em geral começa a ocupar as áreas mais periféricas. Isso vai formando novas áreas urbanas, conurbando metrópoles diferentes, formando ali o que melhor fica, né, o resultado do processo, o crescimento das áreas periféricas. Alternativa B de bola, tá bom? A número 60, a próxima que eu coloquei, traz ali um gráfico bem interessante, na interpretação de gráfico aqui, colocando zona de pastoreio e cultura do algodão, pá, beleza. Ali coloca ali, como se fosse um gráfico com uma série de meses, né, janeiro, fevereiro, mostrando o que você tem que fazer em cada uma das épocas do ano. Então tem época de pastoreio, tem época de plantio e limpa, crescimento e tal. Mostrando, galera, nesse gráfico, em 1963, tá? Ou seja, quando a tecnologia era muito inferior ao que a gente tem hoje, que as populações tinham que se adequar um pouco mais ao tempo da natureza. Ou seja, você quer plantar soja no lugar, quer criar gado, você não pode fazer isso de acordo com o seu tempo. Você tem que respeitar a recuperação do solo, a sazonalidade climática, enfim, todos os princípios para você conseguir plantar. Hoje em dia, não que isso não seja verdade, mas é cada vez menos verdade. A gente tem hoje regiões que conseguem superar essas adversidades climato-botânicas, de clima, etc., com o uso de tecnologia, fertilizantes, insumos, principalmente depois da Revolução Verde, transgênicos, novas tecnologias do campo, o homem está cada vez menos dependente da natureza. Não que não esteja, mas um bom exemplo é Israel, que hoje é uma das maiores produtividades agrícolas do mundo, mesmo sendo um deserto. Técnica de gotejamento, dessalinização da água do mar, enfim, tá? Então com tecnologia você consegue superar essas adversidades. Mas a imagem coloca aqui, né, que essa dinâmica produtiva está se adequando ao tempo da natureza, ou seja, alternativa D de dado. Tudo bem? Belezinha? Questão de número 61, uma sequência de questões de geografia, né, na prova amarela. Coloca ali o rio Tietê, uma fotinha do rio Tietê, na marginal Tietê, né, tudo ocupado, retificado, ocupou área de várzea, e aí quer reclamar quando tem enchente, né, ocupar área de várzea, claro. E aí fala ali, texto 2, o rio Tietê está morto, ao menos uma parte dele, 137 quilômetros, uma pesquisa da Fundação SOS falou que o trecho do rio está classificado como água ruim ou péssima, começa em Itacoaxetuba, papapá, beleza. Considerando a análise dos textos e a condição atual desse rio, tem como origem a valorização do sítio urbano. O que é sítio? É a característica natural daquele espaço urbano. Galera, você acha que valorizou mesmo? São Paulo, aliás, brigou com os seus rios. São Paulo tem uma riqueza fluvial gigantesca para conseguir ocupar, para conseguir desenvolver indústria, ocupação, etc., retificou e ocupou a margem. Aí quando chove, o rio naturalmente enche nas áreas de várzea e a gente, nossa, por que está acontecendo uma enchente? Por que será? Será que é porque a gente ocupou as áreas de várzea? Imagina, né? Tá? Então não valorizou o sítio urbano, aliás, impediu com que ele tivesse ao seu bel prazer ali. Essa aqui pode gerar dúvida, né? Extinção da vegetação nativa. Galera, muito cuidado com esses distratores. A vegetação nativa do rio Tietê, pelo menos nessa região, é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está extinta? Não tá, né? Então eu não posso falar em extinção. Posso falar em redução? Pode até falar. Talvez não seja o principal motivo a extinção ou a redução da Mata Atlântica por o rio estar nessa situação de um rio morto, que não tem vida. O principal é o despejo de esgoto, né? De materiais, de lixo, etc. Que é o que a alternativa C fala. Mas a B, se ele tivesse colocado redução da vegetação nativa, você até poderia ficar numa leve dúvida aí, tá? C, recepção de densa carga de dejetos, que é a correta, né? Infelizmente, a gente trata muito pouco, não trata de maneira adequada o esgoto, o lixo que acaba despejando nesses rios, fazendo com que o rio Tietê, pelo menos nas áreas mais próximas da região metropolitana, nasce em Salesópolis até desaguar no interior de São Paulo, esteja muito sujo em algumas regiões.
Depois, quando vão chegando afluentes, vai chovendo, meio que vai dissolvendo essa sujeira, né? Ou seja, a quantidade de água fica muito superior à quantidade de lixo, mas em determinadas regiões no Oeste Paulista, o rio Tietê até vira espuma no período de inverno. Tamanha quantidade de elementos químicos que tem, detergente, papapá, no período de inverno, que chove menos, a concentração desses poluentes fica mais concentrada, isso forma espuma, enfim, é ridículo, tá? Como a gente trata aqui os nossos rios. Então a melhor alternativa C de casa. A questão 63, ela fala da tragédia em Mariana, do crime, né? Vamos colocar o devido nome aos bois aqui, ao crime em Mariana. E o texto 1 fala que o aumento de casos suspeitos pode estar relacionado à tragédia em Mariana, ou seja, a febre amarela com uma relação com a tragédia em Mariana. Já no texto 2, falaria, por outro lado, o Sérvio Ribeiro considera remota a possibilidade de influência da tragédia de Mariana nesse surto de febre amarela. Ou seja, o texto 1 fala que pode estar relacionado à febre amarela, dando a entender que tem uma relação ali. Já o texto 2, do Sérvio Ribeiro, fala que não, é remota a possibilidade de influência. Ou seja, são ideias opostas em relação a essa doença endêmica, que é a febre amarela. Um colocando Mariana como responsável pelo aumento dos casos, o outro não, falando que não tem nada a ver, tá? Ou que pelo menos é remota a chance. Então, sobre a tragédia em Mariana, os textos apresentam divergência quanto ao aparecimento de enfermidade endêmica, ou seja, da formação da febre amarela, alternativa D de dado, D de dado. Questão de número 64. Essa para mim é a piorzinha, hein? Essa é a mais complicadinha. Vamos lá ler com atenção. Ó, é um texto do Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, para quem não sabe, é um dos caras mais críticos à exploração da América Latina e tal, né? Então, já deu meio que... Pelo autor você já consegue manjar, mas pelo que ele fala aqui mais ou menos, ó, ele fala assim, a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, que basicamente quer dizer o papel que cada país tem dentro da economia mundial, significa que alguns países especializaram em ganhar e outros em perder. Nessa comarca do mundo, hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos, em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e tal. Passaram-se séculos e a América Latina aprimorou suas funções, ou seja, melhorou. O que eu consigo entender, colocando esse trecho que ele colocou, é que a América Latina, ela sempre foi explorada pelos imperialistas, né, pelos europeus principalmente, mas que com o passar dos séculos, ela vem aprimorando as suas funções. Dentro da divisão internacional do trabalho, dentro das características que a América Latina tem, ela está deixando de ser somente uma mera reprodutora e exportadora de commodities, já que ela vem aprimorando suas funções. A gente pega Brasil, Argentina, México, não são só exportadores de commodities hoje, Chile também não, né? Mas no passado eles foram. Vamos ver as alternativas, ó. Escrito na década de 70, o texto considera a participação da América Latina na DIT marcada pela produção inovadora de padrões de tecnologia, nada a ver, né? Olha essa B. Superação paulatina do caráter agroexportador. O que é uma superação paulatina? Uma superação assim, pouco a pouco, tá? Então vai superando aos poucos esse caráter agroexportador. Essa última afirmação pode dar a entender que sim, né? Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Então, realmente, vem superando esse caráter somente agroexportador. Só que essa alternativa C fala apropriação imperialista dos recursos territoriais. Galera, a marca que a América Latina tem na Divisão Internacional do Trabalho, segundo Eduardo Galeano, sempre foi essa apropriação imperialista dos recursos territoriais. Só que ao mesmo tempo ele deixa um trechinho no finalzinho que vem superando esse caráter nos últimos séculos. Portanto, eu conhecendo Eduardo Galeano, né, sabendo a criticidade desse autor, colocaria a alternativa C, apropriação imperialista dos recursos territoriais. Porém, eu entendo quem ficou na dúvida da B pela última afirmação que ele colocou ali, né, essa superação paulatina do caráter agroexportador e a maneira que a América Latina é hoje. Alguns países não são somente agrário-exportadores. Então, eu colocaria a alternativa gabarito C, mas a alternativa B ali vamos deixar de stand-by, tá? Acredito que o gabarito oficial vai ficar na C mesmo, C de Corinthians. Vai Corinthians é nóis, tá bom? Questão 67. Essa questão 67 fala da época da FHC. Alguns consideraram a questão de história, eu vou pegar para geografia, porque a geografia é mais legal, mais importante, tá? Ô, professor. Ele fala ali, ó. É difícil imaginar que nos anos 90, num país com setores de população de pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais se apoiar,
o governo possa abandonar o papel de promotor de programa de geração de emprego, de assistência social, papapá, beleza. Nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de quais medidas? Ele está falando do governo FHC e de vários governos da América Latina que, numa situação de extrema pobreza, como era, por exemplo, o Brasil, Argentina e tal, vindos de um período da década perdida, da década de 80, adotaram, baseado no chamado Consenso de Washington, medidas neoliberais, corte de gastos públicos, aumento da arrecadação de impostos, medidas de ajuste fiscal, privatização de empresas, aumento da taxa de juros, abertura econômica, que em geral modernizaram a economia, só que deixaram a parte social um pouco de lado. Menos investimentos em educação, transporte, saúde, segurança, auxílio social, etc. Ele está fazendo uma crítica a isso, tá? Então vamos lá, nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação coincidiu com a priorização de qual medida? Ou seja, o que foi priorizado? Foi priorizado a expansão das empresas públicas? Mentira, galera, privatização. Democratização do crédito habitacional. Imagina, a gente corta gasto público. Enxugamento da carga fiscal individual, ou seja, a gente vai reduzir os impostos. Mentira, aumentou os impostos. D. Reformulação do acesso ao ensino superior e financiamento científico nacional. Imagina, corta gasto público. Reforma das políticas macroeconômicas, ou seja, coisas que estão ligadas à divisão internacional do trabalho, então abre a economia, aumenta os juros para atrair investimento especulativo, tal. E dos mecanismos de controle inflacionário, principalmente no Brasil, a partir do Plano Real. Ou seja, a questão 67, alternativa E, de escola. Tá bom? Questão 68, fala ali. Embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm oferido ao intercâmbio comercial, o Brasil, fala da relação entre Brasil e China, falando que o Brasil tem uma dependência muito grande, ó. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, minério de ferro e petróleo. Lembra que eu sempre falo, o que o Brasil exporta? Ferro, soja, petróleo, ferro, soja, petróleo. Compõe, dependendo do ano, algo entre 75% a 80% da pauta, ao passo que as importações brasileiras consistem em aproximadamente 95% de produtos industrializados chineses, que vai desde bens de consumo até equipamentos de alto valor. Ou seja, está falando que a relação entre Brasil e China faz com que o Brasil exporte muitos produtos commodities, que são baratos, geram pouco lucro por unidade exportada, e a gente importa muitas tecnologias, maquinários, etc. Então, uma ação estatal de longo prazo capaz de reduzir a assimetria da balança comercial, ou seja, fazer com que o Brasil não exporte só commodities e importe produtos industrializados, seria o Brasil passar a produzir seus próprios produtos industrializados. E como que a gente consegue fazer isso? Produzindo tecnologia nacional, produzindo nossos bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, etc. Ou seja, alternativa D, um fortalecimento da pesquisa científica. Para o Brasil passar a produzir sua tecnologia e não depender de tecnologia estrangeira, temos que investir em ciência. Coisa básica e que nunca é feita, tá? Então a alternativa é D de dado. Na questão de número 69, ele fala ali, que do modo de vida no campo, fala aí, a estatística mais recente mostra que o Brasil rural agora tem uma série de pessoas, O emprego de natureza agrícola, que antigamente era só o que a gente tinha no campo, hoje deu espaço a uma população residente do campo que voltou a crescer, só que o cara não está somente no emprego agrícola. Ou seja, existe hoje uma dinâmica agrícola sensacional que faz com que o emprego no campo não seja somente um emprego voltado às pessoas que estão trabalhando no campo. Por quê? Porque o campo hoje está muito mais dinâmico, tem uma série de atividades econômicas que não são somente a produção agrícola, basicamente é isso, tá? E ele fala, esse novo cenário é explicado pela parte do incremento do emprego não agrícola no campo. Ao mesmo tempo, aumentou a massa de desempregados, inativos e aposentados que mantêm residência rural. Então, basicamente, no campo a gente tem hoje uma série de empregos não agrícolas que estão sendo gerados, os empregos agrícolas que já existiam e, graças à mecanização, modernização, uma massa de desempregados, inativos e aposentados que ainda moram no campo. Ou seja, são pelo menos 3 tipos que ele está colocando aqui. O cara que mora no campo e não trabalha com agricultura, o cara que trabalha com agricultura e o cara que é desempregado, aposentado, etc., que também continua morando no campo. Então, uma complexidade, uma heterogeneidade, que ele coloca aqui, do modo de vida agrário. Existem vários tipos de pessoas, em detrimento ao que a gente tinha anteriormente, que basicamente era o camponês ou o cara que trabalhava para um latifundiário. Então, a melhor alternativa da 69 fica realmente A, A heterogeneidade do modo de vida agrário. Certo? Tá bom? Questão de número 71, fala sobre reforma agrária,
e coloca ali, né? Fala um pouco sobre a função da propriedade. A reforma agrária, aqui no Brasil, ela é muito baseada no conceito de uso social da terra. Segundo a nossa Constituição de 88, uma terra não é uma mercadoria como qualquer outra. Se você quiser ter acesso à mercadoria terra, você não pode deixar ela sem cumprir uma função social. A sua terra tem que cumprir uma função social. Seja a moradia, desenvolvimento de alguma atividade econômica, qualquer coisa, tá? Mas tem que cumprir ali a sua função social. Ah, beleza, ok, tá. O movimento em prol da reforma agrária, que atuou com base no conceito do direito à propriedade apresentado no texto, pressupõe-se A. Eles querem reverter o processo de privatização fundiária, ou seja, tudo tem que ser estatal? Não, reforma agrária não é isso, não tem que tornar tudo estatal. Eles só querem combater, na teoria, os latifúndios que são improdutivos, as terras que estão ali somente para especulação imobiliária, tá? Ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. Imagina, eles não são contra latifúndios, eles são contra latifúndios improdutivos, que não cumprem a função social. E a alternativa C, defender a desapropriação dos espaços improdutivos, que é o real da reforma agrária, né? Não é contra a propriedade privada, e sim contra a propriedade privada improdutiva, tá bom? Questão de número 72. Mais uma questão de cartografia, mas também bem simplesinha, né? Percebam que não caiu muito mapa, caiu muito texto, né? Muito pesada a prova do Enem. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou os processos de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, né? Ou que eles foram privados da sua representação territorial. Basicamente, os europeus esqueceram toda a produção de conhecimento que os indígenas, povos nativos tinham para colocar a sua própria cartografia em pauta, que é o que a gente tem até hoje, né? Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por... Aí ele coloca, tá vendo? Asserção da cultura... Que asserção? Você acha que grande parte dos... Você sabe o que é asserção? Asserção da cultura. Como se fosse uma afirmação da cultura dos nativos. Não. E se o cara pensa que a asserção é, sei lá, crítica da cultura dos nativos? O cara vai lá e marca como correta, tá? Olha a pegadinha que o Enem tá colocando. Pelo amor de Deus, né? O melhor não seria a asserção, ou seja, a pegar a cultura dos nativos, que é a alternativa A, mas sim a alternativa C, que fala da afirmação das formas de dominação. Ou seja, mais uma das formas de dominação que os europeus tiveram foi a afirmação cultural, a afirmação até mesmo técnica, científica. Colocando, olha, o meu mapa é o certo, o seu mapa é errado, sai com esse mapa lixo daqui, tá? Basicamente é isso. Então a alternativa C é a melhor. A questão de número 75 é a próxima de geografia, que fala sobre toyotismo, produção industrial. Bem clássica essa questão, né? O toyotismo, a partir dos anos 70, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. O Fordismo, que é o modelo industrial antes do toyotismo, ele pregava uma produção em massa, a formação de muitos estoques, a produção não por customização, mas a produção por padronização. Então você produzia, porque essa produção em série, essa produção em massa, barateava o custo. Só que você formava muitos estoques, então você dependia de um mercado consumidor que consumisse esses seus estoques. O toyotismo, que nasceu no Japão, um país pequenininho, sem recursos naturais, sem espaço para colocar galpões e estoques, pensou no modelo just in time. Ou seja, a partir do momento que o cara pediu o produto, eu consigo customizar, eu consigo fazer da maneira que ele quer, não da maneira padronizada, ou seja, eu me adequo ao gosto do mercado consumidor e ainda fico menos sujeitos à crise de demanda pelo meu produto. Isso é o toyotismo, tá? Uma produção just in time, bem na hora que eu peço é que ele vai começar a ser produzido. Beleza. A característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto de crise, foi a adequação da produção à demanda. Ou seja, quando me pedem o produto, é que eu vou começar a produzir. Ou seja, a alternativa C de Corinthians, tá bom? Questão 77, outra que levantou polêmica, hein? Mostra ali a África. A África, já vou dar a resposta aqui, ó. Na regiãozinha chamada de Rift Valley. Rift Valley, tá? Rifteamento da crosta, vamos entender. Ele mostra ali a porção leste, que pega desde o chifre africano, região da Etiópia, Eritreia, Somália, tal, até, né, passando pelos lagos tectônicos, Tangânica, Niassa, Vitória, toda a regiãozinha predominando dobramentos modernos e vulcões. Inclusive o ponto mais alto da África está nessa região, que é o chamado Kilimanjaro. Os aspectos físicos apresentados originam-se da atuação da força natural de colisão de placas. Aí não tem uma colisão de placas. A placa africana, ela está se rachando, está formando falhas, está se rifteando.
é um rift, região de Rift Valley, tá? O que está acontecendo é que a pressão do magma nessa região está craqueando, está formando falhas nessa placa e está num processo quase de separação, atrito e separação, formando vulcanismo, lagos tectônicos e uma instabilidade tectônica bastante significativa dessa região. Então não é uma colisão de placas tectônicas, mas pode ser um rifteamento da crosta terrestre. Ou seja, a placa tectônica, ou a crosta, que é a parte mais superficial da litosfera dessa placa tectônica, ela está se formando falhas e está num processo de separação, com um movimento tectônico bastante intenso e liberando magma, vulcões, enfim, tudo nessa região. Portanto, a alternativa B, B de bola, é a que melhor explica aí, tá? Colisão de placas não pode ser. Subducção da plataforma oceânica. Galera, não é uma plataforma oceânica que está nessa área de contato, né? A gente tem uma crosta continental aqui, tá bom? Formação de cadeias montanhosas. As cadeias montanhosas geralmente se formam por orogênese, que a gente fala. Aqui, por mais que tenha algumas elevações, não seria pela formação de cadeias montanhosas, tá bom? E metamorfismo das bordas continentais. Metamorfismo é você formar rochas metamórficas. Geralmente acontece em áreas de alta pressão e alta temperatura. Até pode acontecer metamorfismo, mas não é que o metamorfismo está originando o Rift Valley, né? É o Rift Valley, essa formação de uma nova placa, é o craqueamento, é a formação de uma falha nessa placa que pode trazer uma série de consequências, inclusive o metamorfismo em algumas rochas que sofrem com alta pressão e temperatura nessas regiões. Certo? Aí a gente passa um pouquinho da prova sem geografia, até chegar na questão 81, que fala sobre seringueiros, os seringueiros da Amazônia, e faz uma homenagem ao Chico Mendes. Parênteses, que o nosso ministro do Meio Ambiente não sabia quem era, hein? Quem interessa quem é Chico Mendes? Falou isso, tá? No primeiro Roda Viva lá, quando ele foi entrevistado. Que beleza. Aí fala ali, né? Os seringueiros amazônicos tal, eram invisíveis no cenário nacional nos anos 70. Aí eles começaram a se articular com o movimento agrário nos anos 80, e conseguiram reconhecimento nacional, implantando as primeiras reservas extrativistas após o assassinato de Chico Mendes. Em 20 anos, os camponeses passaram da invisibilidade à posição de paradigma de desenvolvimento sustentável e participação popular. Ou seja, basicamente, os movimentos dos seringueiros, eles queriam uma exploração sustentável, uma exploração que não danificasse a floresta amazônica, obviamente, tá? E com participação popular. Ou seja, não sendo somente latifundiários, não tendo uma exploração grande, mas sim com eles tendo participação efetiva em como que ia ser o manejo dessa floresta, em como que ia ser essa produção. Dentro de acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecido pela relação entre a reivindicação da terra, ou seja, os seringueiros têm que ter direito, eles não podem ser somente explorados, a terra tem que ser deles também, tá? E a preservação da mata nativa, ou seja, uma produção sustentável. Lembrando que produção sustentável é quando você estabelece uma exploração econômica que não comprometa aqueles recursos para gerações futuras. Tá bom? Próxima questão de número 83, que coloca ali, né, a cidade de Puebla, no México, e Legazpi, nas Filipinas, que não tem quase nada em comum, embora eles estejam um trágico detalhe em comum. Eles foram erguidas na vizinhança de vulcões muito perigosos, o mexicano Popocatépetl, tá? E o filipino Mayon. Seus habitantes precisaram estar prontos para correr a qualquer hora. Eles faziam parte dos 550 milhões de vírus, beleza, tá? Então, basicamente, são ocupações que estão do lado de grandes vulcões. Seu cara é imbecil, pelo amor de Deus. Por que ele vai ocupar uma área que está do lado de um vulcão gigantesco? Porque quando você tem uma rocha vulcânica, basalto, por exemplo, o intemperismo, a pedogênese em cima dessa rocha vulcânica dá origem a solos férteis. Rochas vulcânicas tendem a dar origem a solos férteis, tá? Gravem bem isso. Inclusive a terra roxa, no nosso oeste paulista, dá origem ao solo fértil, né? Veio do basalto, do intemperismo de rocha vulcânica. Então a característica física que justifica a fixação do homem nos locais apresentados no texto, ou seja, porque o cara vai ocupar a beira de um vulcão, é porque rochas vulcânicas dão origem a solos férteis. Portanto, a alternativa A de amorzinho é a melhor aqui, tá bom? Questão 85, a gente está quase finalizando, né, as questões de geografia aqui, tá? Se bem que tem bastante geografia no finalzinho. Fala aí. A colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção dessa última. O que é subducção? A gente tem um encontro de placas, movimento convergente. Quando as duas se encontram, a placa mais densa, geralmente a oceânica, ela sofre subducção, ela mergulha no magma, e a outra acaba se dobrando, dando origem a dobramentos modernos. Esse processo de subductar uma placa e dobrar outra, a gente chama de orogênese.
ouro, montanha, gênese, princípio, criação de montanhas, tá bom? Então, enquanto a placa oceânica sofre subducção, a placa continental produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas, acompanhados de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes como de parte das rochas formadas no processo. Porque imagina, uma subducta e a outra dobra. Aqui nesse dobramento, está dobrando 70 km de rocha. Vai sair magma, vulcanismo, alta pressão e alta temperatura. As rochas sofrem metamorfismo, formando rochas metamórficas. Enfim, tá? Uma alteração bastante significativa. Nessa região onde isso acontece, qual feição fisiográfica é gerada? Galera, dobramentos modernos. A gente tem esse encontro de placas. Placa de Nazca e placa sul-americana, Cordilheira dos Andes. Placa indiana e placa, placa euroasiática, Himalaia. Placa africana e placa euroasiática. A gente tem na África a cadeia do Atlas, no sul da Europa, os Apeninos, os Alpes, os Cárpatos, enfim, tá bom? Então, alternativa E, 85. Questão 86, galera, bem simplesinha também, tá? Mas é um tema bem importante que ele fala que atualmente na maioria dos países a água consumida na agricultura é de cerca de 70% da água total, inclusive no Brasil, que é mais ou menos 72%, ou seja, de tudo de água que a gente consome, 72% é para a agricultura, agropecuária de maneira geral, tá? Ele fala ali, para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, a expansão da agricultura demanda melhorias no... Cara, se está gastando muita água, tem que tornar a irrigação um processo mais produtivo. Como, por exemplo, Israel já faz com a técnica de gotejamento. Então, é uma maneira que você economiza muita água e você consegue ter uma irrigação excelente. Mesmo uma irrigação até melhor do que a maneira como faz no Brasil, que tinha uma torneirinha e fica jogando água para cima. Mais da metade daquela água se perde e é um consumo de água que está indo para a atmosfera, né? Enfim, tá se perdendo aquela água. Claro que no ciclo da água ela vai voltar, né? Vai chover toda aquela água de novo e tal. Mas se a gente tivesse uma eficiência da técnica de irrigação, a gente conseguiria gastar uma porcentagem bem menor dessas águas. Alternativa D de dado. Questão 87 fala sobre a questão do terrorismo, né? Então, no caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase no traçado de uma estratégia de desarticulação. Deve ter capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto para enfrentar um inimigo difuso, ou seja, que está espalhado por aí, atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Trata-se, sem dúvidas, de uma estratégia com pretensões mais abrangentes do que se desenvolveu até agora. Acho interessante, galera, a gente comparar, inclusive, com o que aconteceu depois do atentado ao World Trade Center. Se a gente for pensar, os Estados Unidos, a partir daquele momento, criou a chamada Guerra ao Terror. Por quê? A gente tinha que combater a Al-Qaeda, o Osama Bin Laden. Beleza. Quem é o Osama Bin Laden? Aonde está o Osama Bin Laden? Tá no Paquistão, no Afeganistão, tá em outros países. Então os Estados Unidos fez uma separação, né? Bem coisa americana. Fez a chamada doutrina Bush. Separou o mundo em eixo do bem e eixo do mal e considerou que os países do eixo do mal poderiam abrigar células terroristas e eram passíveis de serem invadidas. Iraque foi invadido em 2003, o Afeganistão foi invadido em 2001, tudo com a suposta pretensão de combater o terrorismo. Por quê? Porque hoje os inimigos eles estão espalhados. Pega aí, por exemplo, o ISIS. Galera, o ISIS, você tem os lobos solitários atacando em várias partes do mundo. Então, segundo os Estados Unidos, para você conseguir combater um inimigo em comum hoje, não é que nem na época da Guerra Fria. Pô, me atacou, é a União Soviética, tá ali, tá parado, eu sei quem atacar. Agora é o ISIS, onde está o ISIS? Não sei, tá espalhado. As redes geográficas, material e imaterial, globalizou até mesmo os inimigos norte-americanos. Então o ataque tem que ser diferente, tá bom? Então, tomando o texto como parâmetro, qual tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias mais abrangentes? A propagação de organização em redes. Ou seja, o inimigo não está só aqui, está espalhado pelo mundo, conectado pelas chamadas redes geográficas. Tá bom? Penúltima questão, número 88, fala ali: o planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-los por todos os meios possíveis e imagináveis. As cidades passaram a nova mensagem que soltou alto em bom som. Era máquinas de produzir riqueza. Ou seja, galera, basicamente o planejamento urbano, ele deixou de ser uma questão onde tinha uma participação popular, onde tinha uma lógica de respeitar o sítio urbano e passou a ter uma lógica muito mais capitalista, muito mais empresarial, no qual a atração de investimentos, a adequar a cidade para receber investimentos, especulação imobiliária, se tornou muito mais importante do que adequar a cidade para ter uma modo de vida interessante, um respeito aos cidadãos, respeitar os rios, a natureza. Portanto, né, o modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pela
e ampliação da participação empresarial, ou seja, quem define as políticas públicas são as empresas, mesmo que não diretamente, indiretamente, porque se a empresa quiser que tenha uma avenida, o poder público tem que construir a avenida, porque o poder público precisa atrair investimentos para gerar emprego, pagar impostos e tal. Então quem acaba mandando indiretamente na formulação de políticas públicas são os grandes empresários, que manipulam a opinião dos políticos para conseguir atrair esses investimentos, tá? Então a participação empresarial, grande importância, alternativa e de escola. E para finalizar, a questão de número 89, prova amarela, né? Que fala sobre escudos antigos ou maciços cristalinos. Os escudos cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Esses escudos cristalinos, eles são formados por rocha cristalina, magmática plutônica, ou seja, magmática intrusiva, formados na era pré-cambriana, ou seja, antes do Fanerozoico, no Arqueano ou no Proterozoico, tá? Ou por rochas metamórficas, material sedimentar do Paleozoico, ou seja, que é a mais antiga do Fanerozoico. Então, do mais moderninho, o Paleozoico é o mais antigo, tá? São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Corresponde a 36% da área territorial. As grandes porções são o escudo das Guianas e o escudo brasileiro. Nessas áreas, é importante, galera, a gente saber que escudo cristalino é a separação básica que tem que ter na nossa cabeça. Bacias sedimentares, formação geológica mais recente, geralmente vai ter o acúmulo, a sedimentação de matéria orgânica. Pode ser matéria orgânica vegetal, dando origem a carvão mineral, por exemplo, ou matéria orgânica marinha, dando origem a petróleo e gás natural. Escudos cristalinos, da era pré-cambriana, geralmente vai ter a formação de minerais metálicos, principalmente se for do Proterozoico. Portanto, como ele fala pra gente no escudo cristalino, jazidas de minerais metálicos, como ouro, ferro, estanho, alumínio, manganês, papapá, enfim, todos os minerais metálicos. A alternativa C, de Corinthians, não podia terminar diferente, é a melhor de todas. Beleza, pessoal? Gostaram aqui dessa correção e desses breves comentários aqui pra vocês da prova do Enem? Beleza? Se vocês curtiram, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.